A lei de Coulomb aí define para a gente o que é a força elétrica. Ela é simples de ser entendida. A gente tem que analisar o seguinte: se eu possuir duas cargas, né? Eu tenho a carga 1 aqui e tenho a minha carga 2. Essas duas cargas elas estão separadas por uma distância que eu chamei de distância D. A carga 1 é uma carga menor do que zero, então, portanto, ela é uma carga o quê? Negativa. A carga Q2 é uma carga maior do que zero, então, portanto, é uma carga positiva. Então, carga negativa com carga positiva é gerada uma força de quê? Atração, né? Então, é gerada uma forçazinha aqui, ó, que eu vou chamar de força que a carga 2 realiza sobre a carga 1, e é gerada uma força aqui, ó, de atração, que eu vou chamar de força que a carga 1 realiza sobre a carga 2. Lembrando que forças são vetores, né? Então, o tratamento que eu tenho que dar para essa análise de força elétrica, que é um tratamento vetorial. Primeira coisa é definir meu referencial. No caso aqui, meu referencial está ligado ao centro de uma carga, ao centro da outra, né? Vou chamar esse referencial meu aqui de X, tá joia? E o que acontece? Existe alguma diferença entre essas duas forças? Sim, o sentido delas, né? Uma está apontada para o lado direito e uma está apontada para o lado esquerdo. Então é óbvio que essa F de 2 em 1, ela é positiva. E a F de 1 em 2, ela é o quê? Negativa. A gente estudou isso lá na terceira lei de Newton, né? Ação e reação. A gente tem forças de mesma direção, de mesmo módulo, mas sentidos contrários. Então eu tenho aqui, ó, pela terceira lei de Newton, que essa força F2 de 1, que é positiva, o módulo dela é igual a quem? O módulo dessa força F de 1 para 2, que é negativa, né? F de 1 para 2. Então, qualquer uma dessas forças que eu calcular, tanto a F2 de 1 quanto a F1 de 2, para mim não vai fazer diferença nenhuma, né? Elas são iguais. Depois eu só preciso analisar para onde que essas forças estão apontadas para eu colocar o sentido, né? Mas Coulomb, ele analisou que essa força entre cargas aí, essa força, ela era proporcional ao módulo do produto das cargas. Então isso quer dizer que o quê? Quer dizer que quanto maior o valor das cargas, né, maior vai ser a força elétrica. Só que ele também analisou que essa força, ela diminuía, né? Ela era inversamente proporcional com a distância ao quadrado. Então, quanto mais distante essas cargas estiverem, né, menor vai ser essa força. Toda proporcionalidade, para ser transformada numa igualdade, é necessário que haja uma constante ali, né? Então, Coulomb analisou que essa força elétrica, ela é igual ao quê? Ao K, que é uma constante, vezes o módulo de Q1, vezes o módulo de Q2, dividido, tudo dividido, né, por D ao quadrado. Essa aqui é a famosa lei de Coulomb, né? Mas quem que é esse K aí, né? Esse K, a gente chama ele de constante eletrostática, né? Então, ó, constante eletrostática. Esse Kzinho aqui, ele vai depender de quem? Ele vai depender do meio em que essas cargas estão imersas. Por exemplo, a gente chama de K0
o K do vácuo, né? Isso aqui para o vácuo. Esse K0, ele é igual a aproximadamente 9 vezes 10 a nona Newton vezes metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado. Isso aqui no sistema internacional, né? Sistema internacional. Por exemplo, se eu for construir um gráfico aqui de F por D, né? O que vai me acontecer? Eu vou ter aqui uma curva hiperbólica, né? A minha força, ela vai cair com o quadrado da distância, né? Então esse gráfico vai me formar uma hipérbole, né? O gráfico F por D. Beleza? Então, ó, vamos fazer um exemplo, né? Aqui. Então, se a gente tem que a carga 1 ela é igual a 2 vezes 10 a menos 6 coulombs. A carga 2 igual a menos 2 vezes 10 a menos 6 coulombs. E a gente tem uma distância entre elas aí de 1 metro. Vamos colocar 2 metros. 2 metros. Elas estão imersas no vácuo. Então eu tenho K0 aqui igual a 9 vezes 10 a nona Newton vezes metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado. Qual vai ser a força elétrica aí? Envolvido o módulo dessa força elétrica, porque vai ser a mesma entre as duas cargas. Então, no caso aqui, ó, eu tenho essas duas cargas, né? Carga 1 e carga 2. A carga 1 minha é positiva, beleza? A carga 2 minha é negativa. Então, positivo com negativo vai me gerar o quê? Forças de atração. Mesmo esqueminha aqui, né? Então eu tenho a força que 2 vai fazer em 1 e a força que 1 vai fazer em 2. Beleza? Então olha só. Quem vai ser essa força? Então essa força elétrica aqui, vou calcular F2 de 1 aqui, que eu sei que ela é positiva, né? Se fosse a F1 de 2, ela seria negativa. Então ela vai ser igual a quem? O K, que é o K0, que ele vale 9 vezes 10 a nona, vezes o módulo da carga Q1, que é 2 vezes 10 a menos 6, vezes o módulo da carga Q2, que é menos 2 vezes 10 a menos 6. Tudo isso dividido pela distância ao quadrado. 2 ao quadrado. Beleza? Então, quanto que ficou essa força minha 2 de 1 aqui? Vou repetir esse 9 aqui. 9 vezes 10 a nona. 2 vezes 2. Lembrando que o módulo, né? O módulo tira esse valor negativo aqui, né? O módulo, eu pego só o número, né? Então, 2 vezes 2 dá 4. 4 dividido por 2 ao quadrado, que é 4. Então, eu posso cancelar isso aqui, né? 2 com menos 2 com 2 ao quadrado. Então sobrou aqui em cima para mim 10 a menos 6 vezes 10 a menos 6. Tranquilo? Então essa força 2 de 1 aí vai ser o quê? 9 vezes quem? Potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes, né? Menos 2 com menos 2... menos 12. Menos 12 com mais 9 vai dar menos 3. Menos 3 o quê? Newton, né?
Então ficou aí, ó, F de 2 igual a 9 vezes 10 a menos 3 newton. E essa F de 1 de 2 aqui, quanto que seria? F1 de 2? Seria esse valor aqui negativo, né? Porque está apontado para a esquerda. Menos 9 vezes 10 a menos 3 newton. Simples, né?